Foi dada a largada para mais um Morning Show histórico, nesse grande momento aqui de expectativa dentro da Capela Sistina, de fumaça e de articulações, em busca aí do próximo Papa, o conclave com seus 133 cardeais seguem a todo vapor, buscando, claro, essa definição para mais de 1 bilhão e 400 mil fiéis, mundo afora e, claro, toda a humanidade. Traremos aqui uma baita cobertura no detalhe, todos os desdobramentos conforme eles forem se apresentando. E, claro, a ansiedade é tremenda em todos os cantos do planeta, até descobrirmos o novo Papa e, claro, todo mundo aqui na flor da pele, tentando entender o que está em jogo exatamente. Entramos, de fato, agora no segundo dia do conclave e todos os olhos virados ao Vaticano nesse dia que pode ser decisivo e que, nas duas últimas eleições, vale a pena a gente trazer aqui esse paralelo histórico, pessoal, claro, em 2013, na eleição de Papa Francisco, e 2005, na eleição do Papa Bento XVI, os pontífices foram escolhidos no segundo dia. Então, daqui a pouco, vamos diretamente para o Vaticano sentir o clima de como é que está tudo por lá, e também se podemos ter hoje essa grande revelação. Muito bem acompanhado por esse quarteto de altíssima categoria e gabarito, os já cativos, meus amigos de fé, irmãos, camaradas de Morning Show, Mano Ferreira e Jess Peixoto aqui com a gente, e convidados ilustres para esse grande programa que a gente preparou para vocês, Michele Barros, minha querida Michele Barros, e também o Padre Juarez aqui com a gente. Bom, pessoal, primeiro aqui um abre-alas para a gente contextualizar essa expectativa, Padre. Conta pra gente, assim, porque é uma situação momentosa, é a primeira vez que, evidentemente, a gente está, eu falo por mim aqui, na minha carreira, lidando com a eleição de um conclave dessa dimensão. Para qual direção você acha que está caminhando, hein? Mas, na verdade, esse conclave tem toda uma... ele está especial e está diferente dos outros conclaves. Alguns ineditismos. Justamente. E tem também todos os olhos voltados, e isso é interessante lembrar, talvez seja hoje por causa da velocidade da informação, talvez seja por causa da internet, mas hoje a gente tem não só uma cobertura, mas todo um interesse muito grande por esse conclave. Talvez tenha sido o filme também, deixou as pessoas... Com certeza. Né, as pessoas, todas elas, mas é interessante que as pessoas tenham olhado para o conclave e todo mundo hoje, a gente amanheceu olhando para uma chaminé, veja, nós estamos no século XXI olhando para uma chaminé, então é interessante o que o conclave tem feito com a gente. Mas é um momento bonito de toda a igreja que mostra que a igreja leva muito a sério esse momento. Michele Barros, e você, por favor? Eu estou na expectativa, porque como foram 2 dias para que saísse o resultado nas últimas 2 escolhas feitas, né, do próximo Papa pela Igreja Católica, eu estou esperando que saia hoje. Mas aí estava eu aqui conversando com o Padre Juarez um pouquinho antes. E aí, padre, o que o senhor acha? Vai sair agora? E ele me falou... Está muito diferente porque é o seguinte, nós temos muitos cardeais que... o número é grande. Nós temos cardeais que vêm de lugares de muito longe. São 70 países. São 70 países. Então, talvez isso deixa o conclave um pouco mais devagar. E tem uma questão até da própria língua, né, padre? Porque alguns não falam italiano com a fluência total, né? Não falam italiano, embora... As coisas básicas ali, muito é falado em latim. Então, qualquer padre tem uma noção de latim. Mas nem tudo é falado em latim, a maior parte é italiano. Uma coisa que surpreende é que tem muito falante de português lá, né? Não o nosso português brasileiro, mas tem muito. 10% do conclave fala português, olha que interessante, né? Tem muita gente falando português lá, né? De lugares assim, que se fala o português, né? Inclusive Timor-Leste, né? Que é bem no Pacífico, é isso, e fala português. Mas interessante, a língua, mas uma coisa interessante do conclave é que no conclave em si, não há discussão, não há proposição de ideias, não há pessoas dizendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O conclave é uma grande celebração litúrgica mesmo, onde se você reza e vota e reza, isso é isso. Tanto é que o conclave, pela regra do conclave, se há 3 dias não se decidir, para tudo, vamos rezar e volta depois, né, para as votações. Eu vou advogar em causa própria aqui, em todos nós, o espetáculo, a parte que seria, nós vemos o primeiro Papa brasileiríssimo, ascendendo ao posto de líder da igreja. Agora, claro que vários nomes acabam sendo aventados, Jess Peixoto, mas, assim, nos principais veículos, talvez um nome vai despontando como que poderia encarnar melhor
essa representação brasileira e talvez emergir como vitorioso. No caso, eu me refiro ao Leonardo Steiner, né? De origem catarinense e sobrinho do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, e ele que tem 73 anos, arcebispo de Manaus. Seria diretamente das florestas brasileiras para o trono ali da Igreja Católica. Será? Sei, eu acho que a grande questão aqui é que nós acabamos de vivenciar a experiência maravilhosa de um padre latino, né? O Papa Francisco, ele realmente tem essa característica de ter vindo da Argentina, de representar o povo da América Latina também como essa escolha. Mas eu acho que o ponto principal dentro do conclave, aí o padre me corrige se eu estiver errado, ele não está tanto ligado à geografia. Eu acho que ele está muito ligado a quem vai contribuir mais para o perfil da igreja, para a união, para ser essa voz de Deus, essa voz de Pedro aqui. Certíssimo, mesmo. O conclave é essa coisa do local, do lugar, isso é muito secundário, muito secundário. Porque o que a igreja preza há 2000 anos é pela unidade. Então, quando a gente fala de unidade da igreja, a gente está falando de igreja como um povo só. Independente se a pessoa vem de uma região, de outra região. Nós aqui fora que temos muito dizer, o primeiro latino-americano, o primeiro isso, o primeiro aquilo e tal. Mas é natural que a gente faça a torcida, fala, opa, um cardeal brasileiro se tornar papa, é normal. E a gente fala, putz, a gente vai ficar atrás da Argentina, a Argentina já tem um e o Brasil vai ficar atrás, não é possível que a gente não vai... Total. Não é? Diferente da Copa. É um pouco diferente. Então, a igreja, os cardeais não vem dessa forma, né? A gente fica, evidentemente, fazendo essa reflexão no momento onde a gente tem a gente até projetou agora a imagem da fumaça preta que foi, enfim, emanada ali da chaminé hoje cedo, o que, novamente, indica que não há qualquer conclusão. Mas houve um baita de um susto que aconteceu também um pouco mais cedo, que estão tentando colocar na conta do estagiário, por assim dizer, para pegar a linguagem do meme. Que história é essa, Mano Ferreira? Pois é, porque você sabe que a reação química da fumaça, ela às vezes demora um pouco para que a cor fique adequada. Sim. Então, saiu a fumaça, que deveria ser preta, mas... no início, ela parecia meio branca, então gerou uma expectativa. Muita gente, até na Praça do Vaticano, gritou, né? Olha, a fumaça branca, mas, na verdade, ela escureceu. Só que, ao mesmo tempo, houve uma publicação nas redes sociais do Vaticano, né? Como se houvesse tido fumaça branca. Publicação que logo foi a famosa deletada. Fumata branca. Não, diz que até um grupo de freiras... Inclusive, projetado, me perdoa, breve interrupção, Michele Barro, aqui, a famosa Fumata Bianca, às 11h59 do horário local. Lembrando aqui, pessoal, só para a gente se pautar, é importantíssimo para a gente se orientar, com o fuso horário, claro que o Vaticano, Roma e a Itália se encontram a 5 horas à frente do horário de Brasília que nós estamos no Mas momento. essa dúvida da fumaça, ela foi dirimida agora para esse ano. Os sinos vão tocar. Então, na verdade, os sinos vão tocar. Né? Então, não, além apenas da a fumaça. Não só a fumaça. Exatamente. Se tiver a fumaça, os sinos tocam. Então, é melhor ver a fumaça, aguardar o sino, né? E claro, e a gente vai estar aqui. A expectativa não poderia ser maior. Agora, mas, Mano Ferreira, fica à a gente estava falando sobre um possível Papa brasileiro e eu queria pedir para o padre contar a história de que já teve um brasileiro com voto suficiente para ser Papa, né? Sim, a gente escutou esses dias, né, até informações que vieram, mas sempre essas informações são sempre ilações. Por quê? Porque tudo que acontece no conclave é sigilo. Sigilo total. E o sigilo, ele é sob pena de excomunhão. Então, de repente, surge algumas conversas, e foi sobre Dom Luiz Loscheider. Dom Luiz Loscheider, que teria 1978, teria sido escolhido. Ele disse, não, eu tenho Ponte Safena, eu não tenho muito tempo de vida e tal, e acabou sendo escolhido João Paulo II. João Paulo II acabou morrendo primeiro do que o Dom Luiz, então ele teria vivido mais, né? Mas isso não é comprovado, porque caso fosse comprovado, alguém divulgou essa informação que não poderia ter sido divulgada. Só para a gente contextualizar aqui, pessoal, a importância evidente dessa decisão que todos nós estamos aguardando, até porque o novo Papa comandará nada mais, nada menos que 1.400.000 católicos, 5.000 bispos, 410.000 padres e mais de 220.000 escolas e universidades de cunho católico mundo afora, né? É muito mais, portanto, do que um líder religioso apenas, é quase um chefe de Estado, e muita gente o
percebe, assim não poderia ser diferente, com um passaporte diplomático e obrigação de guiar várias consciências mundo afora, não é isso, Dias? Não, perfeito. Ele é um chefe de Estado. Vale mencionar que o Vaticano é um território ali que passa por uma independência, ele é independente, então ele funciona como Estado, tem banco próprio, tem a própria lógica de ordenamento dentro das funções organizacionais, tal qual qualquer outro Estado, talvez mais especial na minha visão como católica, mas é uma decisão que impacta globalmente, é uma decisão. O Papa, ele é o líder da Igreja Católica, mas ele também é uma liderança espiritual global, ele é uma liderança política também, em várias formas, não à toa também é um chefe de Estado. Então, a influência de um Papa, a postura de um Papa, e nós vivemos isso, tanto com o Papa Francisco, com o Bento XVI também, com João Paulo II, são esses que eu pude acompanhar, também está nas decisões. Quantas vezes vimos o Papa Francisco advogando pelo cessar-fogo em Gaza? Quantas vezes vimos declaração sobre questões atuais relacionadas aos refugiados na Europa? Então, a influência dele, o poder que se tem é muito alto. E é muito bonito ver a atenção dada para isso. Porque, André, a forma de escolha, o rito, toda a tradição que está inserida aqui, e é sempre bom frisar isso, as orações que são entregues pela escolha do Papa. Tudo isso é de uma nobreza muito grande em relação a escolher uma figura que esteja nessa posição. E o nome Francisco, a gente estava falando de um brasileiro, o Papa Francisco chegou a reconhecer que a influência sobre ele, do cardeal Cláudio Rumes, um brasileiro, na escolha do nome Francisco. E o nome Francisco era uma escolha de devoção e humildade, num momento em que a igreja precisava de talvez se afastar de determinados luxos em relação a momentos passados dentro do Vaticano, por conta da situação do Banco do Vaticano, que foi também um escândalo relativo à corrupção. E o Papa Francisco veio e ele, do começo ao fim, foi humilde. Do começo ao fim, ele não quis olhar para o que era luxuoso, até mesmo na escolha de seu caixão. Então, assim, a mensagem que ele passou para o mundo é uma mensagem que ecoa para além do catolicismo. Ela ecoa para a humanidade. Agora, Padre Juarez, não há outra pergunta, talvez seja uma das principais perguntas que se fazem necessárias nesse momento, talvez a mais difícil, é como faz para o próximo Papa guiar espiritualmente um mundo que já não sabe necessariamente o que é sagrado, né? Até porque, muito além de ser apenas um pontífice e ser um pastor, ele vai precisar ser uma ponte entre a razão e o mistério, entre o dogma e a dúvida. E nesse mundo de tanto ceticismo, ele vai precisar realmente ser essa ponte, porque o mundo clama por alguma união e um sujeito que seja aglutinador, uma figura agregadora, né? Interessante que pontífice significa fazedor de ponte, né? Fazedor de ponte, pontos fateres, né? Que é o pontífice. É interessante que o Papa, ele é essa figura que transcende a questão do líder religioso, porque ele é, sim, uma pessoa que passa a ter na sua fala, nas suas decisões, algo que vai impactar no mundo. Importante lembrar, o Tratado de Paris tem muito do dedo de Francisco ali. Tinha acontecido a COP21, veio a Laudato Si, que é uma encíclica, e tem muito daquilo que Francisco dizia. Mas o Papa sempre vai ser essa figura num mundo realmente fragmentado. Mas nós temos uma coisa interessante. Nós temos um crescimento da igreja muito grande em lugares que, de repente, a gente... improváveis, né? Justamente. Na África, um crescimento enorme. Na Ásia, quando a gente fala Ásia no Pacífico, um crescimento enorme, enorme, enorme. Nós temos aí um número de católicos crescendo, tá, ainda continua na América Latina. Na Europa a gente tem esse declínio, mas há um reavivamento muito grande na Europa. Dados de que chegaram essa semana, é o número de adultos na França que querem se batizar. Porque passou aquele período de muita secularização, muitos não foram batizados, e adultos pedindo o batismo. Então, existe todo o entusiasmo em relação à questão da fé, da igreja, e esse é um desafio para o Papa. Esse é um desafio para o Papa, trazer uma instituição de 2000 anos que converse com o mundo. Não, sem dúvida alguma, a famosa geração Z, né, que muita gente fica tratando como talvez uma geração mimada, os floquinhos de neve, mas, de novo, indo na contramão dessa caracterização que, em algum grau, alguns mereceram, mas, no fundo, é uma generalização. No Reino Unido, por exemplo, a gente viu, muito recentemente, um crescimento assim, absurdo da adesão de todos aqueles que nasceram entre 1998 a 2012. Então, mostra que esse avivamento católico e cristão realmente vai atravessando os 7 continentes, né, Michele?
É isso. E eu gostaria de fazer uma parte aqui. O padre falou que há uma grande divisão ali, né? A gente tem 70 países ali dentro do conclave, são 70 países, muitos dominado o colégio por nomeados pelo Papa Francisco. Então a gente tem uma diversidade, mas não foram nomeados apenas da escola mais, digamos, progressista da Igreja Católica. Então o senhor mencionou mesmo que o grande diferencial vai ser para onde será o norte da Igreja, para onde a Igreja estará apontando com a escolha desse próximo Papa. E aí fica a pergunta, o próximo Papa será mais tradicionalista, conservador, ou ele vai ter um viés mais progressista, seguindo talvez na lógica que a gente veio aí com o Papa Francisco? Sabe que uma coisa, é interessante você falar isso, porque a igreja não vai dar um cavalo de pau, é importante lembrar, não vai ter um plot twist, não vai ter, por quê? O que Francisco impactou na igreja, o que ele imprimiu na igreja, isso continua. A igreja, volto a dizer, a igreja é um transatlântico, ela não muda assim, da manhã muda tudo, né? Você, quando vai fazer o prático, quando vai colocar o navio no porto, é diferente daquele que manobra, pilota a lancha, né? Vai rápido e tal. A igreja é devagar. Então, ela veio nesse crescendo. Com o Bento XVI, muita coisa implementada pelo Francisco foi o Bento XVI. A questão do abuso de menores, quem levantou tudo isso foi Bento XVI. Foi Bento XVI, e foi implementado pelo Papa Francisco, e temos hoje algo bastante contundente, duro, né, em todas as dioceses do mundo. Ou seja, é que teve coragem de botar o dedo na ferida e dizer, nós temos na instituição uma coisa que não pode continuar. E talvez seja um exemplo para várias outras instituições, porque a pedofilia, o abuso de menores, ele não é só na igreja como instituição, é qualquer instituição. Mas qualquer instituição tem que ter coragem de dizer, nós temos que cortar isso na raiz, E isso foi um exemplo que o Francisco, começado por Bento XVI, fez. Vamos cortar isso raiz, vamos enfrentar isso sem esconder nada e sem dizer, né? Sem esconder e falar, nós vamos enfrentar. Esse tipo de coisa precisa ser feito num mundo moderno, num mundo que não admite mais, de repente, você tratar isso dourando a pílula. Muito bem colocado, padre. Como sempre, Jess Peixoto complementando, fica à vontade. Não, e até eu acho que um ponto em relação aos estados, né? A postura do Vaticano em relação à corrupção dentro do Banco do Vaticano foi implementar uma política de combate à corrupção. Uma coisa que muitos estados, às vezes, carecem de olhar e fazer isso com um véu muito bom de tirar o véu e dar transparência. Exemplo para outras instituições. E quando a gente fala... Uma autoridade presa até. Uma autoridade presa. Isso raramente acontece no Brasil, né? Vale mencionar que o Vaticano, comparado ao Brasil em tamanho de território, não é uma cidadezinha. Mas o que a gente precisa, o que a gente também queria trazer aqui para a discussão, é porque muito se fala, assim, acho que principalmente dentro dos veículos, fica meio que uma dicotomia, quase num mundo em que a gente vive bem polarizado em relações políticas, do que é progressismo e do que é conservadorismo. E as pessoas traduzem meio que para visões políticas. Quando, na verdade, quando a gente fala de progressismo, é às vezes tirar o latim, colocar o italiano, como ele fez. As pessoas têm uma ideia que é PSOL versus PT. Você tá falando. É fantástico. Porque é o seguinte, o pessoal fala assim, esse Papa é progressista. O que é progressista? Porque você fala assim, não, a gente tem que ser pobre e tem que cuidar dos pobres. Peraí, isso aí é o cânone central do catolicismo. A gente tem que colocar a mulher num lugar. Peraí, isso não é ser. Isso é ser alguém que leu o evangelho e vou colocar o evangelho em prática. Então, essas coisas que às vezes. Eu gostei demais do que você falou. De repente, o que é. Então, a igreja, ela tem momentos que vai ser conservadoras, por quê? Porque ela tem essa coisa da tradição, de trazer. A tradição significa trazer, né? De trazer tudo isso. Tem momentos que ela vai ser progressista quando ela fala, não, nós não podemos, nós temos que denunciar corrupção, Isso é viver o evangelho, Então, é muito bom você levantar isso, porque essa coisa de progressismo, ou o progressista e conservador, está mais nessa questão mais política do que realmente o que a igreja interessa. É isso aí, a gente segue repercutindo aqui, destrinchando tudo que está em jogo aqui, pessoal, que não é pouco. Agora, evidentemente que talvez essa seja um dos últimos grandes rituais coletivos da humanidade, que são
spoiler free, famoso, ou seja, não há a menor chance de vazamento. Não vaza, de forma alguma. Nesse mundo hiperconectado que a gente vive, isso é quase uma raridade, então que a humanidade possa até saborear esse mistério que segue pairando no ar, porque virou raridade nos dias de hoje, né, mano? Até porque, enfim, mas, e claro, dada a ansiedade, que é o pano de fundo da humanidade no momento, que a boataria esteja aí, enfim, pairando para tudo que é lado, vindo lá do Vaticano, a quantidade de fiéis que peregrinaram para lá para poder estar, enfim, conversando entre si, especulando e vivendo aquele momento. Enfim, a gente já recebe algumas especulações de que o dito bloco conservador, capitaneado principalmente pelo cardeal Erdo, da Hungria, Robert Sara, que é um africano, certo? E também o Raymond Lee Burke, o americano, estariam ali já formando uma espécie de bloco de resistência, algo em torno de 45 a 46 cardeais, que nesse momento barraria, dado que dos 133 cardeais serão necessários 89 para aí sim confirmar o próximo Papa. Claro, aí no bloco faz sentido, pelo menos, se você avaliar friamente essa tese, né? Mas realmente está posto como um boato que está pairando com credibilidade. Pois é, mas é bastante difícil a gente fazer qualquer especulação sobre o processo de votação, né? Eu acho que tem até algo pedagógico nesses tempos hiperconectados, onde a gente tem a informação de forma imediata, o fato de que, bom, a gente precisa controlar a ansiedade, né? A gente precisa esperar a fumaça sair. E aí eu queria perguntar ao padre, tem alguma recomendação para os fiéis que estão ansiosos? Tem algum tipo de oração específica? Qual deve ser o rito de acompanhamento desse processo para que a pessoa não fique consumida pela ansiedade do nosso tempo? Sim, é muito bom você perguntar isso. Só lembrando, falei hoje de manhã, o pessoal hoje faz chá revelação com fumaça rosa e acha que isso é moderno. A igreja faz isso há quase 200 anos, não é isso? Já faz isso há muito tempo, então não é nada moderno, né? Nada moderno, né? Mas a recomendação, e a recomendação do nosso arcebispo, que é um dos cardeais eleitores, é que a gente celebre as missas durante esse tempo do conclave. Há um formulário próprio pela eleição do Papa. Uma missa própria pela eleição do Papa, né? A gente tem no Missal Romano orações para as diversas circunstâncias. Uma dessas circunstâncias é a eleição do Papa. Então, a recomendação do arcebispo para nós padres aqui em São Paulo, e assim todos os padres, é que durante as missas sejam celebradas pela eleição do Papa. São as orações próprias nesses dias. E ontem repercutimos aqui também como, além de todo o lado simbólico, o peso histórico que isso tudo representa, Michele Barros, realmente o cordão de isolamento, todos os mecanismos ali de segurança, enfim, do mais alto grau de sofisticação e blindagem para realmente não haver qualquer vazamento, juramentos ali de, enfim, lealdade perpétua e inegociável de todos os assistentes, todos os garçons, toda a equipe ali que está ciceroneando os 133 cardeais. Então, só para realmente ter certeza aqui, pessoal, que qualquer especulação não passa disso, uma especulação no momento, mas tem muita gente ali graúda do meio que está ouvindo, os famosos passarinhos estão cantando. Os passarinhos estão cantando. Os passarinhos ali sobrevoando o jardim da Capela Sistina. As gaivotas. As gaivotas. Já viraram ícone agora desse conclave. Mas eu acho que a melhor definição o André deu. É o spoiler free, gente. Não tem como saber. E você tem uma grande diversidade. E com o que o padre Juarez falou também, de que a gente tem pela primeira vez ali Sudão do Norte, Papua Nova Guiné, fazendo parte dos cardeais, Haiti, dos cardeais que estão participando desse conclave. Então, há uma necessidade da Igreja Católica da Fé específica em cada uma dessas regiões que estão sendo colocadas à mesa ali e que isso foi debatido nas reuniões pré-conclave e isso ficou posto. Daí a grande dificuldade, talvez, de caminhar para um nome de uma forma muito mais rápida, célere, não é, padre? Essa suspeita de que de repente haja um bloco de resistência, ela tem um fundamento porque Burke,
Erdo e Sara foram aqueles que fizeram uma carta com algumas perguntas para o Papa quando houve aquela questão da congregação para a doutrina da fé, falando sobre a questão da bênção para os homossexuais, para os casais. Então, eles fizeram uma carta, ou seja, com várias perguntas sobre isso. Então, mais ou menos, eles ficaram conhecidos no mundo como aqueles que, de repente, se colocavam nesse bloco. Aí, talvez, por causa disso, alguém fala, tem um bloco lá de resistência. Mas, gente, ninguém sabe o que está acontecendo no conclave. Ninguém sabe. A única comunicação nossa é a fumaça. É a fumaça, né? Não, e uma coisa, no meio desse oceano de incerteza, a gente tem uma certeza, porque já houve ali o ato da fumaça preta ser revelada. Logo, indefinições seguem no ar, realmente divergências estão postas e o consenso ainda, pelo menos até o momento, longe de ser atingido. E isso está posto. Afinal de contas, já teve a fumaça preta. Então, realmente, ali a negociação a todo vapor. Eu vou partir para um rápido break, só para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio. O Morning Show segue a todo vapor aqui para todos vocês sintonizados. Voltamos já nessa cobertura histórica do Conclave de 2025. A gente segue adiante para todos vocês aqui nos assistindo. Mano Ferreira, fica à vontade aqui para comentar e complementar. Eu queria trazer mais uma pergunta para o padre, porque a gente falou sobre o crescimento do catolicismo em outros continentes, a gente falou de um reavivamento na Europa. E qual é a avaliação do momento da Igreja Católica no Brasil? Porque nas últimas décadas a gente teve um crescimento muito grande das religiões protestantes. O catolicismo hoje consegue recuperar um espaço que já teve antes? Qual a avaliação sobre o momento? Fantástica a sua pergunta, porque era isso que eu queria que alguém me perguntasse. Olha que coisa, viu? Ele manda eu olhar para ele. Ele não você fica à vontade, fica à vontade. Só para você. Parece que eu não estou respondendo para ele. Não, fica à vontade. Desculpa. À vontade. Mas olha que interessante. Não, eu vou falar para lá. Olha que interessante. Olha para dois. Para dois. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. A gente tinha um prognóstico, uma coisa de que em pouco tempo nós teríamos um país que a Igreja Católica seria minoria. Sim. Isso mudou. Não sei se vocês sabem, mas o censo ainda não saiu completamente. O último censo ainda não saiu completamente. Mas o último censo, a gente tem alguns dados que é interessante. A Igreja Católica parou de cair no Brasil. Parou de cair. Isso é interessante, parou de cair. Né? Há até um certo crescimento, um crescimento pouco, mas ela parou de cair. E isto a gente nota no dia a dia, mas o dado estatístico é importante, porque esta queda que vinha da Igreja Católica, das pessoas, parou bastante. Houve também, no censo, trouxe que... Aí não é questão de briga de igreja católica, não é isso, né? Aquele número, aquela ascendência da igreja evangélica, ela parou de subir, ela estagnou. Então, a igreja católica parou de cair, a igreja evangélica parou de subir. Então, você vê aí uma certa permanência da igreja católica, né, naquilo que ela vinha. Então, aquilo que, de repente, nós íamos mudar, não tem mais esse prognóstico para frente. E a gente percebe, deixa eu te dizer uma coisa interessante, a gente percebe no dia a dia, né, como que de repente as pessoas têm procurado, principalmente adultos, que de repente falam assim, nossa, eu quero agora voltar, quero conhecer, eu quero crismar, Na última Páscoa, Padre Juarez, a gente teve um recorde de batismo de primeiras comunhões. Justamente. Então, os números comprovam isso. Eu estou dizendo, por exemplo, na minha paróquia, eu tenho agora 199 adultos que vão fazer crisma, 34 que vão ser batizados. Então é uma coisa assim, eu estou dizendo de uma paróquia aqui em São Paulo, aqui em São Paulo. Então você imagina, eu converso com os padres, né, e vejo uma coisa interessante. Fala. Ela é maravilhoso. Ela entende tudo, eu estou impressionado. Já foi até a Capela Sistina, inclusive. Just deixa eu ficar à vontade. É que esse tópico, ele me alegra muito, assim. Eu vivi a igreja desde cedo e depois nos grupos de jovens, no retiro. E eu acho que hoje, teve uma época em que eu sentia assim,
Só eu sou católica nesse grupo. A galera acha meio, tipo, conservadorinha. Ah, não, estranha. Mas hoje eu vejo que existe uma mentalidade muito diferente nos espaços. E eu lido com jovens entre 12 a 18 anos. E hoje eu noto um número muito grande que realmente se entrega à fé. E eu acho que isso está alinhado a trabalhos como o do senhor. Que são trabalhos que também estão nas plataformas, que também estão nas redes sociais. Eu acho que nesses últimos 5 anos, 10 anos, a igreja ela esteve mais presente nesses espaços de proximidade em relação, mas eu achei do principalmente Papa a mais Francisco jovem. também. Eu acho que tem muito do Papa Francisco. Muito. Porque o Papa Francisco, ele mostrou... Ele não, olha que interessante. Papa Francisco não trouxe nenhuma novidade. Ele só mostrou o que é a igreja. Mas eu acho que o senhor mencionou, e a gente estava falando aqui do tradicionalismo, conservadorismo, o progressismo. O que é o progressismo? Eu acho que o progressismo na igreja segue por esse caminho. Vamos conversar com as pessoas na atualidade. Hoje, como é que a gente fala, como é que a gente chega e como é que a gente trata dos problemas dessa sociedade de hoje, dos jovens. Talvez por isso esteja se refletindo nesse estancar ali de queda Verdade. e de permanência e de mais pessoas querendo se batizar e no grupo de jovem. Talvez seja isso, não é, padre? E essa coisa, a gente percebe, eu dizer, o interesse que as pessoas têm agora com o conclave é muito interessante. Porque elas vêm, elas perguntam, fascinante. elas querem saber, elas querem saber como é que funciona e querem saber detalhes, né? Por que faz isso? Por que quebra o anel? Por que quebra o selo? E nossa, é muito interessante. Mas é um interesse verdadeiro, não é só uma curiosidade. É um interesse verdadeiro. E se encanta, né? De falar, nossa, mas há tanto tempo fazia isso? E o que acontece lá dentro? O que os cardeais... Pela roupa dos caras. E eles ficam dizendo, padre, o que significa aquele chapéu, o barrete? Então é muito interessante isso, né? É muito cativante, é até esperado que haja todo esse interesse extremo em relação a toda a ritualística, toda a beleza também de todos esses ambientes e também a forma, enfim, a sacralidade de todos esses rituais é algo que não dá para o ser humano que não esteja muito de mal com a vida, né, padre, não conseguir reverenciar em algum grau. E claro que isso está atraindo os olhos atentos e curiosos de muitos e bilhões mundo afora. Mas só para todo mundo aqui ficar realmente aqui com a agenda, no detalhe, no cronograma desse segundo dia de conclave, em nome da precisão, claro que já houve a primeira votação logo pela manhã, por volta do final ali das 6 horas da manhã, migrando para as 7, onde teve aquele pequeno susto que durou algo em torno de 10 segundos, conforme as minhas fontes, ali dentro, na Praça de São Pedro, certo? Onde houve a fumaça preta, já foi realizada. A segunda votação está prevista para ocorrer, pessoal, entre 11h30 da manhã e 12h30. Essa aqui durante, claro, ao longo da extensão da edição do Morning Show de hoje. A terceira votação, caso haja ainda uma irresolução, a gente vai partir para algo em torno de 14 horas. A terceira votação. E para finalizar hoje, a quarta votação, prevista para ocorrer entre 5h30 da tarde e 19 horas. Lembrando que foi no segundo dia que o Papa Bento XVI, em 2005, liquidou a fatura, e também o Papa Francisco liquidou a fatura depois de 5 votações para o Papa Bento XVI e 4 votações para o Papa Francisco. Será que vai ser tão célere assim, Jess Peixoto? Não, eu espero que seja, acho que está todo mundo esperando essa resposta e que o melhor seja posto. Mas eu tenho uma pergunta para o padre, que todo mundo está pensando em quem que vão ser a pessoa escolhida, quem são os candidatos. A minha pergunta é a seguinte, dos nomes, eles vão escolher o nome. Eu pediria para o senhor nos explicar um pouco desse processo e dentro disso, se o senhor fosse apontar um nome que nesse momento seria importante para a união da Igreja Católica, então o que Francisco representou, o que Bento representou, qual nome o senhor acharia que é o nome desse momento? Mais capciosa Não é? olha que coisa. Se vira, padre. Se vira. Olha aqui. Deixa eu olhar para ela, Marinho. Quando você quiser dar ênfase, pode só virar para trazer mais gravidade. Mas olha que interessante. Eu acho importante lembrar que a Michele tinha falado, trouxe um dado muito relevante, que é que nós temos um colégio cardinalício que tem 80% de cardeais criados por Francisco. Tem muita gente do jeito de Francisco, né? A igreja tomou um jeito de Francisco. Então, é interessante que o Papa, eu não diria nomes, mas eu diria alguém que pudesse continuar
esse caminho de Francisco, não sendo um outro Francisco, porque seria uma falta de respeito com o Papa que entra. Eu não posso querer um clone do Papa Francisco. Seria uma falta de respeito com a individualidade daquela pessoa, com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele acredita. Mas alguém que conduzisse a igreja com essa maneira terna, acolhedora, de Francisco. Isso é importante, importante. Lembro que os papas, eles têm isso. Acho que é interessante lembrar que, na verdade, o Papa Bento XVI, as pessoas tinham uma visão muito errada dele, achava que ele era Sisudo. Ele era um homem extremamente cheio de ternura, muito tímido. E essa timidez deixava ele desse jeito. Francisco era diferente, porque o Francisco é esse jeito nosso de querer já abraçar, de querer fazer uma piada. Latino, né? Latino. Ele não perdia uma piada, o Francisco não perdia uma piada, né? Então, esse jeito, né, cativou não só a gente aqui, mas o mundo todo ficou, né, maravilhado com ele. Mas o importante de Francisco é que ele era ao mesmo tempo terno, mas ao mesmo tempo duro também, com certas coisas. Ele não abria mão, ele não abria. Então, um Papa que faça isso, um Papa que seja conduza a igreja dessa forma. E tem muita gente assim lá, tem muita gente. São 133 e tem muita gente assim. Fazendo uma manchete, perdão, padre. O senhor acha que o ideal seria ter um Francisco II? Eita, nós! Aí ele já deu o nome. Ele já deu o nome pro Papa, já. Ele já escolheu o nome do Papa. Francisco II. Eu tô ouvindo aqui. Nossa Senhora. Seria muito bonito, assim. eu acho. Mas E o nome, ela tá falando do nome, o nome que ele escolhe tem muito a ver com aquilo que ele quer. Lógico. Que ele quer viver, né? e que a origem é de Pedro, né? Jesus deu o nome de Pedro a Simão. E a partir disso tem essa tradição, né? No começo não se trocava o nome. Não se trocava não o é nome. obrigatório. Não era obrigatório. Os papas depois de Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, não trocavam o nome. Sim. Não, foi aquela história de um papa de um que foi eleito, chamava Mercúrio. Falou, pelo amor de Deus, Mercúrio é nome pagão, Deus pagão. Que coisa feia, um cristão com nome de pagão. Aí começou a trocar, e aí depois entrou essa questão, porque na Bíblia, trocar nome significa mudar de missão, né? Quem será? Quem será? Quem será? É a pergunta que está posta, todos nós ansiosamente aguardando. Será que veremos um diplomata sisudo, mais conservador, de terno? Talvez um progressista franciscano de sandália? Talvez um profeta inesperado das periferias do mundo? Enfim, essa é a pergunta que está posta e a expectativa não poderia ser maior. Claro que todos os desdobramentos ainda nessa edição, conforme a segunda votação, a expectativa é que se inicie, pessoal, às 11h30, horário de Brasília. Claro que acelerando 5 horas adiante, 16 horas e 30 minutos, 4h30 da tarde ali no Vaticano. Então, claro, os desdobramentos todos, a gente vai estar esperando o som dos sinos e também, claro, a fumaça emergindo. Será que a gente vai ver isso hoje? Todo mundo ansioso, né? A gente segue adiante aqui. Pessoal, agradecendo o Padre Juarez, baita participação e portas sempre abertas aqui no Morning Show. Muito obrigado mesmo. Obrigado. E quero agradecer em nome da igreja, da Arquidiocese, o trabalho fantástico que a Jovem Pan tem feito justamente na cobertura desse conclave, desde a morte do Papa Francisco também. A sua contribuição agrega e muito nesse sentido. Obrigado, Padre. Você tem agora uma missa para rezar, não é isso? O trabalho o chama. Isso é verdade. Eu já tenho que ir. Obrigado pela oportunidade de ter participado com vocês. Que honra. Seguimos juntos. Honra nossa. Honra nossa. Seguimos adiante aqui, pessoal, virando a página, claro, só para não restar dúvidas. Estamos aqui, assim, focadíssimos, assim, com nosso laser de atenção voltados ao Vaticano e qualquer novidade, conforme ela se apresentar, traremos aqui no exato segundo.